Existe um caso no livro Missionários da Luz, tá? Missionários da Luz, livro psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, tá? Nos capítulos 12, 13, existe um caso, que é o caso que a gente chama de o caso Sigismundo, muito famoso. No meio espírita, nós estudamos o caso Sigismundo por conta que lá descreve todo o processo de renascimento desse espírito Sigismundo, que para quem estiver vendo a imagem é essa pessoa que está de verde, tá? Então mostra como é que ele foi levado em espírito, ficou convivendo um tempo no lar, como é que é a noite em que ocorre a concepção, as entidades que estão lá, qual é o processo para que o espírito se una ao ovo, tá tudo lá, mas esse não é o nosso foco, tá? Que aí o tema teria que ser processo reencarnatório, não é esse o nosso foco. O nosso foco é por que o Sigismundo renasceu nessa família. Então, não sei se você, para quem já leu, né? Mas o nosso foco também, os que não leram, que não conhecem sobre reencarnação, essa é uma história real que está nesse livro e que ocorre, essa história começa lá pelo século XVIII a XIX, aonde os nossos personagens viveram, tá? Nós vamos dar os mesmos nomes para o personagem na encarnação anterior e para os personagens na encarnação no século XX. Então, conta o livro de uma maneira muito resumida que Adelino e Raquel eram casados, tá? Naquele período. E viviam, se amavam, viviam felizes, tá? Adelino e Raquel. Até que uma terceira pessoa apareceu, chamado Segismundo, e sentiu uma paixão, dessas paixões doentias, desvairadas por Raquel. Não existe detalhamento no livro, mas o que eles colocam é que Segismundo matou Adelino, tá? Matou Adelino para que Raquel ficasse viúva, para que ele tivesse Raquel. Veja que não era um amor, era uma paixão doentia realmente. E a espiritualidade no livro coloca que depois que ele destruiu o casamento e ficou com Raquel, Raquel acabou os seus dias num prostíbulo. Foi para lá que ela foi parar, porque era o tipo do amor descartável para ele, né? Então, quem conhece essa história do passado, quem viu, né, viveu nessa época no passado, que porventura tenha conhecido, vai ver essa desgraça da mulher que fica viúva, e que do marido que foi assassinado, da mulher que possivelmente teve um romance com Sigismundo, foi descartada e passou a viver num prostíbulo. Tá? E quando a gente tem a visão espiritual, a gente vê que a vida continua do lado de lá. Então ele coloca o seguinte: Adelino desencarnou primeiro. Ele foi vítima? Totalmente. Só que a vítima que se alimentou do ódio. Tá? Então ele, ao desencarnar, mesmo que ele não soubesse quem o matou ou quem mandou matar, mas ao desencarnar ele descobriu. Então ele criou um ódio, uma desesperação tão grande que ele não teve condições nem de pensar em perdão. E esse sentimento de ódio fez com que a espiritualidade superior não conseguisse auxiliá-lo, porque o ódio cega. A pessoa fica tão vinculada, às vezes fica vinculada à terra, não vai para o mundo espiritual, fica aqui querendo se vingar, sabe? E tão presa no seu ódio que ela não enxerga esses anjos de luz que querem ajudá-la. E com o passar dos anos, Segismundo desencarnou, naturalmente, e Raquel, por sua vez, no seu tempo, desencarnou. Os três no mundo espiritual, tá? Então, os espíritos que escrevem o livro, eles colocam que Raquel e Adelino ficaram numa situação difícil no mundo espiritual pelo ódio que nutriam.
Segismundo ficou numa situação difícil pela culpa que trazia na cabeça, porque com certeza ela não foi a única. Mas ele começou a se arrepender e nutrir um sentimento de arrependimento muito grande pelo que tinha feito com o casal, de modo a se envergonhar demais no mundo espiritual e ter medo de renascer, porque sabia que seria um renascimento reeducativo para ele. Mas foi planejado o renascimento. Depois de muito tempo no mundo espiritual, não se sabe quantos anos ao certo, Adelino e Raquel foram atendidos, começaram, né, a aceitar perdoá-lo e saíram daquela região difícil, foram atendidos pela espiritualidade maior e aceitaram renascer e se encontrar. Foi planejado no mundo espiritual. Quando fossem adultos, se casariam de novo e um dos filhos seria o Sigismundo. Sigismundo, por sua vez, como ele estava muito arrependido, ele aceitou o renascimento com muita preocupação e soube que ele seria filho do casal que ele destruiu, para que eles pudessem conviver beneficiados pelo esquecimento que nós temos das vidas passadas. Ele ficou muito confuso, ele ficava muito envergonhado, mas como que vão me aceitar? Como que vão gostar de mim? É um drama muito grande para um espírito que sabe que vai passar pelo ventre daquela mulher que ele jogou no prostíbulo, que vai ser pego no colo, que vai ter um pai responsável por cuidar dele. E a dúvida é muito grande, né? Então, a espiritualidade preparou demais os três para que, no século XX, isso se efetivasse. E isso ocorreu na primeira metade do século XX, possivelmente logo no início, porque, se eu não me engano, esse livro é de 1947, quando ele foi publicado. Então, conta-nos a espiritualidade que eles renasceram, casaram, tiveram o primeiro filho, que se chamava João, um filho extremamente amoroso, tá? E tocavam a sua vida normalmente. Trabalhava, o Adélio trabalhava, a Raquel cuidava da criança, como era muito comum, né, no início do século XX. E chegou o momento de Raquel ter o segundo filho, que seria Sigismundo. Tá? Então, começou o processo de reaproximação, porque antes de nós termos no nosso lar uma criança, esse espírito que será a nossa futura criança começa a frequentar o nosso lar, orientada pelos benfeitores daquela família, desse clã, desse grupo, né? Para que comece a haver aquela sintonia, né, energética entre eles. Às vezes é o momento que a mãe começa a sonhar, sonhei com bebê, sonhei que estava grávida, e começa a pensar no assunto, sabe? Começa a torcer para engravidar. E aquele espírito ainda normal, não com feições de criança, ele está convivendo por lá também. É uma aproximação. Geralmente, durante o sono, quando o corpo dorme e o espírito tem facilidade de se afastar parcialmente do corpo, pode haver um encontro com essas almas. Mas quando é uma alma que tem conflitos, como acontece nas nossas famílias às vezes, tá? Aí essa reaproximação antes do renascimento é mais necessária para que eles fortaleçam essa ideia, porque uma coisa é você no mundo espiritual fazer promessa, mas depois que a gente renasce, a gente precisa reforçar essas promessas, nem que seja no momento do desdobramento durante o sono, tá? Para que venha mais lúcido para nós. E conta a espiritualidade que Segismundo ficava sentado na cadeira, muito preocupado e muito envergonhado, muitas vezes com a mão na cabeça, sabe? Sem saber direito como se colocar, sem saber o que ele esperava. E ele era muito estimulado, dava muita esperança para ele, toda a família era tratada. E eles contam que uma noite o casal foi dormir e no desdobramento, a Raquel desdobrou
e foi se encontrar com a avó, que já tinha desencarnado, a avó materna, que foi visitá-la, né? Inclusive era uma das pessoas que estavam cuidando do renascimento do Sigismundo, era a pessoa da família. E Raquel desdobrou e começou a andar pela casa porque ele estava tenso já há vários dias. E a gente sabe que era com a presença do espírito do Sigismundo. Ele estava tenso, ele ficava nervoso, Aí, às vezes, ele se acalmava, a espiritualidade ajudava ele a se acalmar e ele voltava a ficar tenso. E ele desdobrou tenso e começou a andar quando ele, dentro da casa dele, deu de cara com Sigismundo. Viu Sigismundo e se desequilibrou, se apavorou. O que a espiritualidade diz que ele sentiu foi pavor, porque ele viu o assassino dele. E o Sigismundo, sem saber o que fazer, porque ele já estava arrependido. E aí a espiritualidade chega, tinham 3 espíritos, tá? Técnicos em reencarnação, iluminados, que se aproximam, tá? Jogam energias benfazejas no Sigismundo e no Adelino, sentam com o Adelino, relembram o Adelino das promessas e colocam: Sigismundo está muito arrependido, tenha fé que vai dar tudo certo. Começa a conversar com ele, até que Adelino se acalma e diz: eu reforço, eu aceito eu aceito receber o Sigismundo como meu filho. Nós precisamos vencer esse passado.